Gente, eu vou chegar falando aqui de duas demissões de treinadores, beleza? Uma aconteceu no domingo e a outra aconteceu ontem. Vamos lá. E uma vai encaixar na outra, os amigos vão entender o que eu quero dizer. O treinador Bruno Pivetti foi demitido do cargo de treinador do Água Santa após a derrota do Água Santa lá para o Costa Rica na Série D do Campeonato Brasileiro. A diretoria, né, do clube tratou de demitir o treinador Bruno Pivetti, que está livre no mercado. Talvez não por muito tempo, e os amigos vão entender o que eu quero dizer. O Náutico, ontem, no caso, segunda-feira, demitiu o treinador Mazola Júnior, né? Após o empate com o Caxias na Série C em 2-2, lá nos aflitos. E bom, um dos nomes citados para assumir o Náutico é justamente o Bruno Pivetti, que inclusive passou pelo Náutico no ano passado. Só disputou 2 partidas no comando do Náutico. Foram as 2 últimas da primeira fase da Série C. O Náutico não passou para a segunda fase e o Bruno Pivetti ali foi demitido, né? Então ele, no momento agora, é um dos nomes para assumir o Náutico. Outros nomes, por exemplo, citados foram Ney Franco, né? Que é irmão do Léo Franco, que hoje é executivo de futebol do Náutico. Guto Ferreira, Lisca Lorenzi, ou Lisca Doido, como prefiro. O Léo Condé também. E o Paulinho Kobayashi, que hoje em dia está no Ferroviário lá do Ceará. Beleza? Então são nomes citados aqui para assumir o Náutico. Até agora nada definido. Vamos em frente. Gente, aconteceu a primeira condenação na história na Espanha por atos racistas, nesse caso no futebol. 3 torcedores do Valência foram condenados pela justiça, certo, gente? Eu vou ficar devendo tempo de prisão, mas foram condenados por atos racistas contra Vinícius Júnior. Como falei, é a primeira condenação na história por atos racistas, nesse caso no futebol, que no caso esses cidadãos tiveram, né? Se é que se pode chamar cidadãos, esses racistas no caso. O Vinícius Júnior inclusive se pronunciou nas redes sociais, feliz por, né, não ter passado em branco os atos racistas contra ele, né? E ter havido condenação. Vamos em frente, gente. Vangueren Madvidis. Vou falar isso no próximo áudio. O Benfica, gente, eu vou explicar direito essa história. Fez uma proposta de 17 milhões de euros ao AZ Alkmaar, lá da Holanda, pelo jogador Vangueren Madvidis. O Benfica está tentando de todo jeito contratar o jogador. Clubes italianos também têm interesse no jogador, mas, ao que parece, o Benfica corre na frente. Iago Santos, ou Thiago Santos, na verdade é Thiago Santos, jogador do Al-Shabaab da Arábia Saudita, interessa ao Atlético Paranaense, né? É um zagueiro, no caso. Vamos em frente. Vamos lá, gente. O Galatasaray da Turquia fez uma proposta ou está para fazer, no caso, né? Uma proposta ao Manchester United para contratar 2 jogadores de uma vez só. O Galatasaray vai oferecer 25 milhões de euros ao Manchester United para contratar os jogadores Scott McDominay, um jogador escocês do Manchester, e também aqui o Wan-Bissaka, é outro jogador que o Manchester United pode perder para o Galatasaray, certo? Bom, gente, o Bayern de Munique da Alemanha está disposto a considerar ofertas altas por uma possível saída do jogador Joshua Kimmich para qualquer clube. A oferta tem que ser alta, no caso. As negociações por uma renovação de contrato do jogador com o Bayern de Munique estão, por enquanto, paralisadas. Beleza? Vamos em frente. Bom, gente, o Barcelona está disposto a oferecer 8,5 milhões de libras ao Manchester United
para contratar o jogador Koopmeiners. E também não só isso, o jogador Rafinha, brasileiro do Barcelona, e também para o Manchester United, além desse valor, para que o Koopmeiners saia do Manchester United e vá lá pro Barcelona. Uma outra situação também aqui é sobre, vamos ver o nome dele, passo daqui a pouco. Vamos lá, gente, o Al Hilal está disposto a oferecer 120 milhões de euros ao Napoli para contratar o jogador Victor Osimhen, o atacante nigeriano, mas o que não se sabe é se esse jogador está disposto a se mudar de país, né? Bom, o Nottingham Forest tem interesse, né? E deve oferecer uma proposta de 7 milhões de euros ao Flamengo pelo goleiro Agustin Rossi. Beleza? O Barcelona tem tudo acertado em termos pessoais com o João Cancelo e vai entrar pesado em negociação com o Manchester City para adquirir o jogador português em definitivo. Bom, gente, o Newcastle se acertou com o goleiro James, lá do Burnley. Beleza? A situação agora é entre o Newcastle e o Burnley, entre os clubes no caso. O Corinthians fez uma sondagem, e foi apenas uma sondagem, pelo goleiro Matheus Mendes, do Atlético Mineiro, né? Você sabe que o Corinthians está desesperadamente atrás de um goleiro, já que o Carlos Miguel provavelmente está indo lá para o futebol inglês no meio do ano. Vamos em frente. Bom, gente, Santos, Goiás, Criciúma e Coritiba tem interesse na contratação do jogador Natan do Grêmio, e o Grêmio quer liberar esse jogador. As negociações com todos esses clubes que eu citei, por enquanto, não estão avançando, beleza? O Atlético de Madrid, por 60 milhões, topa liberar o jogador João Félix, que está emprestado ao Barcelona, mas pertence ao Atlético de Madrid. E por 60 milhões, o Atlético de Madrid topa liberar esse jogador para qualquer clube. Beleza? Que chegar com esse valor, lógico, né? Vamos em frente. Vamos lá, gente. O Bayern de Munique tem acordo fechado com o jogador, né? O alemão Jonathan Tah, zagueiro alemão do Bayer Leverkusen. Falta o Bayern de Munique se acertar agora com o próprio Bayer Leverkusen, beleza? O contrato do jogador, ao que parece, vai até 2029 com o Bayern de Munique. Bom, gente, o Palmeiras nas próximas horas deve finalmente fechar essa contratação aqui que está meio embargada, mas os dirigentes do clube do Palestra, né, estão inclusive na Argentina, beleza? Para fechar a contratação do jogador Agustin Diay, do São Lourenço. Nas próximas horas, como falei, deve ser fechada essa negociação. Outras situações por aqui são as seguintes. Bom, gente, o Flamengo tem negociações aí com o volante Wallace, lá da Udinese. As bases salariais já foram acertadas. O problema agora é o tempo de contrato e as luvas, beleza? E mais alguns detalhinhos também. Bom, Fabian, não vou tentar dizer o sobrenome dele, tem quase tudo acertado com o Brighton para ser seu novo treinador. Brighton, clube da Inglaterra da primeira divisão. Após a saída, né, lá do treinador Alberto De Zerbi, o Brighton estava sem treinador e o Fabian é um novo treinador do clube e deve fechar até 2027 com o Brighton. Vamos em frente. Vamos lá, gente. O Cruzeiro tem quase tudo acertado com o jogador Michael do Al Hilal, certo? Base salarial acertada. O problema agora é as luvas e como será pago isso ao jogador, beleza? Mas o Cruzeiro se aproxima muito da contratação de Michael no momento. O Internacional, gente, tem interesse no zagueiro Carlos Salcedo. Já passou pela seleção do México, atualmente joga no Cruz Azul e interessa ao Inter de Porto Alegre, né?
Vamos aguardar se haverá um prosseguimento a essa negociação. Bom, gente, o jogador Vargas do Atlético Mineiro foi oferecido ao River Plate. Luciano Oviedo. Esse jogador está interessando ao Real Valladolid e pode fechar a qualquer momento com o clube espanhol, o clube do Ronaldo, né? O Palmeiras deve fazer uma nova proposta ao Inter de Porto Alegre pelo jogador Maurício, segundo informações. Vamos em frente. Gente, o Nottingham Forest da Inglaterra de novo aqui nesse mercadão da bola, hein? Tá movimentado as coisas na Inglaterra lá. Vamos embora. O Nottingham Forest se aproximou de fechar a contratação do zagueiro Vitão, do Inter de Porto Alegre. O que o Inter está pedindo são 12 milhões de euros. E o Nottingham, ao que parece, deve pagar esse valor ou perto disso, né? O Midland da Dinamarca ofereceu 3 milhões de euros ao Fortaleza pelo jogador Hércules. Beleza, gente? Vamos ver se vai fechar, né? Vamos lá, gente, para fechar esse mercadão da bola aqui. Guilherme Alves, que estava no Veloclube, é o novo treinador do Água Santa para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. O que vale dizer é que o Guilherme Alves, a princípio, só vai ficar no Água Santa até o final da Série D. Depois ele voltará ao Veloclube para dirigir esse time na próxima temporada do Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Beleza? Para fechar aqui, gente, uma situação no mínimo esquisita. Marcelo Galhardo, eu já havia anunciado isso aqui em outro vídeo. Ele foi demitido do Al Ittihad já há um bom tempo, lá do clube saudita, há um bom tempo mesmo. Sendo que tem um problema. Para demiti-lo, antes do término do tempo de contrato dele, o Al Ittihad tem que desembolsar uma quantia de 30 milhões de euros, certo? Para dar para esse treinador por quebra de contrato, né? No caso do Al Ittihad com ele. E o Al Ittihad não está disposto a desembolsar esse valor. Tem o dinheiro? Tem. Mas não quer desembolsar esse valor para o treinador. Então, por enquanto, como é que está essa situação? Ele é o treinador do Al Ittihad, foi demitido, mas comanda o time. Simples assim. Essa é a atual situação entre Marcelo Galhardo, treinador argentino, e o Al Ittihad da Arábia Saudita, gente. Então é isso, né? Coisas do mundo da bola. Então é isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. É sempre muito importante mesmo. E valeu!